estabelece as alíquotas interestaduais do ICMS. O PRS estabelece a alíquota de 4% nas vendas das regiões Sul e Sudeste e 7% para as vendas originadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A redação original do projeto de resolução número 1 de 2013 não alterava a alíquota das vendas originadas no estado do Amazonas, mantendo os 12%. Apresentei, senhoras e senhores senadores, uma emenda para determinar que, além das vendas originadas no Amazonas, para todo o Brasil, nas vendas entre os estados da região Norte, somente entre os estados da região Norte, a alíquota ficasse em 12%. Quero deixar bem claro que o resto do país, que a emenda não mexe nas alíquotas nas vendas dos estados da região Norte para o resto do país. Apenas busca manter o equilíbrio da região Norte. Infelizmente, o relator optou por acatar uma emenda muito mais restritiva do senador Romero Jucá, que mantém a igualdade de condições apenas entre a Zona Franca de Manaus e outras áreas de livre comércio. Só que essa condição é para o resto do país todo, não somente interna à nossa região, a região Norte. Novamente, quero aqui deixar registrado, o Pará ficou de fora. Não há mais, senhoras e senhores senadores, quem nos vê pela TV Senado e nos ouve pela Rádio Senado, pelos meios de comunicação do Senado Federal, não há mais como o Estado do Pará ser tratado, como eu disse na Comissão de Assuntos Econômicos, como o patinho feio da região amazônica. Eu diria até, senador Benedito de Lira, como o patinho feio da Federação Brasileira, por esse governo que aí está. Não há mais. O Estado do Pará e o governador Simão Jatene encaminhou a todos os senadores que compõem, não só os membros da CAI, mas a todos os membros do Senado Federal, um documento mostrando, senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência, que é o relator da medida provisória 599, que versa sobre o mesmo assunto, mostrando que não há como não atender aquilo que foi proposto na emenda de minha autoria número 1, porque, sendo assim, o Pará, que eu tenho a honra de representar aqui no Senado Federal, vai ficar em mais desigualdade que já se encontra em relação aos estados da nossa região. Não tenho nada contra, pelo contrário, em relação a atender os estados da região amazônica, necessária o atendimento para que possamos diminuir as desigualdades regionais que, infelizmente, aflige o nosso país, não só com relação à Amazônia, o Norte, como o Nordeste e Centro-Oeste, em relação ao Sul e Sudeste já desenvolvidos. Mas não é possível que dentro da nossa região do Norte nós tenhamos o Pará como uma ilha em relação aos demais estados, onde lá, graça, no Amazonas, a Zona Franca de Manaus, em outros estados, zonas de livre comércio, e aí o Pará, para ter que competir, atrair investimentos, sem ter um instrumento sequer de atratividade, nós não podemos imaginar uma situação como essa. E o governador Simão Jatene vem para o Congresso Nacional para defender, como faz permanentemente, os interesses de todos os paraenses, os interesses do Estado do Pará. E o senador Flecha Ribeiro, que tem lutado nas comissões, e em especial na Comissão de Assuntos Econômicos, nesse ponto, tem mostrado que, com a sua emenda, tenta produzir uma equidade em relação, pelo menos, às trocas comerciais dos estados da região Norte. Eu espero que nós possamos, no próximo dia 7 de maio, na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que, ao discutirmos a emenda número 1, destacada, nós possamos ter o apoio dos senhores senadores, das senhoras senadoras, membros desta comissão, e aprovemos a emenda de minha autoria, que não traz nada que seja diferenciado para o Estado do Pará
em relação aos estados da Amazônia, e muito menos para o resto do Brasil. A emenda que fiz é muito mais restritiva do que a emenda que foi acatada pelo senador Delcídio do Amaral, relator do projeto de resolução número 1 do senador Romero Jucá. Esta sim, senadora Alice da Mata, que preside a sessão, esta emenda sim, que diferencia esses estados que possuem zona de livre comércio em relação aos demais estados da Federação Brasileira. Então, eu quero deixar aqui clara a posição do estado do Pará, do governador Simão Jatene, dos senadores do estado do Pará, de não podermos aceitar mais essa discriminação do governo federal com relação ao Pará. O Pará, repito, não é o patinho feio da região amazônica, muito menos o patinho feio da Federação Brasileira.